Profecia. Essa palavra desperta uma curiosidade enorme em nós, não é mesmo? A Bíblia traz inúmeras profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Como se manifesta o espírito de profecia? Quem é um profeta verdadeiro? Como a Bíblia explica isso? Esse é o assunto que o Dr. Mauro Braga traz na classe bíblica de hoje. Uma pessoa me abordou ali no corredor e me fez uma pergunta. A Igreja Adventista é uma igreja que segue os ensinos de Ellen White, não é? E eu devolvi com uma outra pergunta. Eu falei, interessante que você me faça esta pergunta por uma razão. Nós já estamos estudando aqui, você está frequentando a nossa classe bíblica há muitos meses. E você jamais me ouviu citar o nome de Ellen White nesta classe. Ouviu? E ela disse assim, não. E nós estudamos a Bíblia aqui há vários meses, todas as doutrinas. E você jamais me ouviu citar Ellen White e abrir qualquer página de um livro de Ellen White. Não é verdade? E ela disse, é. Eu falei, então como é que nós estudamos doutrinas de Ellen White? Nós estudamos apenas a palavra de Deus. Todas as doutrinas ensinadas nesta classe são extraídas exclusivamente deste livro. Vou perguntar, sim ou não? Até este momento aqui do curso, vocês alguma vez ouviram aqui o nome de Ellen White ser citado? Sim ou não? Isso é uma prova de que todas as doutrinas ensinadas pela Igreja Adventista estão exclusivamente na palavra de Deus. Não há nenhuma doutrina ensinada pela Igreja Adventista que não esteja na Bíblia. Nenhuma. Todas as doutrinas pregadas pela nossa igreja são extraídas exclusivamente da palavra de Deus. E é interessante que algumas pessoas aí fora digam que nós ensinamos aqui doutrinas de Ellen White, porque vocês que estão aqui conosco frequentando são as maiores testemunhas de que isto não é verdade. Mas aí surge então a pergunta, por que a igreja adventista crê que Ellen White seja uma profetisa? Isso é outra coisa. E é isso que nós vamos estudar essa noite. Vamos ver por que é que a igreja adventista crê que Ellen White seja uma profetisa. Vamos ver se há base bíblica para a nossa crença. Vamos ver como Deus colocou esse assunto. Vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito, para que você possa sair daqui esta noite sabendo por que os adventistas creem que Ellen White seja uma profetisa. Vamos ver isso juntos? Vamos ver. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e nós vamos relembrar aqui o que falamos há uma ou duas aulas atrás a respeito das duas características que Deus deu para a igreja, para o povo dele, do tempo do fim. Que tempo é este? Hoje, o nosso tempo. Vamos ver quais são as duas características bíblicas que Deus deu à sua igreja no tempo do fim? Já vimos isso aqui há duas aulas, vamos ver de novo. Eu vou ler com vocês, Apocalipse 12, vou ler o verso 17. E diz assim, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E aqui vão as duas características da igreja de Deus do tempo do fim. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm, o que é que diz a sua Bíblia? O testemunho de Jesus. Estas são as duas características da igreja de Deus do nosso tempo. A igreja de Deus tem que guardar os mandamentos. Quantos são? 10. São 9? São 10. Como é que é o quarto mandamento? Lembra-te do sábado. A igreja do Deus do tempo do fim tem que guardar o sábado? Tem que guardar, senão não é igreja de Deus. As características estão aqui na Bíblia. A igreja de Deus tem que guardar os 10 mandamentos, do jeito que eles estão registrados na Bíblia. Esta é uma característica fundamental. E a outra é manter o testemunho de Jesus. O que vem a ser isto? Naturalmente você não veio aqui esta noite para ouvir a minha opinião. A minha opinião não interessa para você. Você veio para saber o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz que é o testemunho de Jesus. Você está em Apocalipse 12. Avance até Apocalipse 19. E vamos ver o que é que a Bíblia diz que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, vou ler o verso 10.
Diz assim: então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem, olha aqui a expressão outra vez, tem o quê? O testemunho de Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos recapitular? A Bíblia colocou duas características para a igreja de Deus no tempo do fim, para o nosso tempo. Você quer identificar a igreja de Deus hoje? Ela tem que ter essas duas características. Ela tem que guardar os 10 mandamentos, todos os 10. Se guardar 9, é a igreja de Deus? Não é. Ela tem que guardar os 10. E ela tem que ter o espírito de profecia. No tempo do fim, essa igreja tem que ter dentro dela um profeta. Característica bíblica. Meu irmão, se alguma igreja não tem o dom de profecia, ela não pode se intitular igreja de Deus, ela não se enquadra no capítulo 12 de Apocalipse. Ela não se enquadra, ela tem que ter isto aqui manifestado dentro dela. E aí, eu quero dizer a vocês uma coisa. Isso não é à toa. Já lá no tempo do Velho Testamento, o povo de Israel muitas vezes foi beneficiado exatamente pela existência de profetas. Vocês querem ver um exemplo dos benefícios? Benefícios, inclusive, de natureza militar. Querem ver? Abre lá. 2 Reis, lá no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 6. E eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Quando os sírios estavam em conflito com o povo de Israel, acontecia uma coisa interessante que nós vamos ver aqui um verso. O comandante do povo sírio estava reclamando com os seus oficiais que estava acontecendo uma coisa estranha. Cada vez que ele se preparava para atacar o povo de Israel, acontecia alguma coisa estranha, que aquele povo tomava precauções e evitava os ataques e se defendia. Chegou a um ponto tal que o rei começou a suspeitar que algum membro do povo de Sírio, alguma pessoa estava trabalhando como espião. Porque como é que os israelitas sabiam o que eles iam fazer? E aí nós vamos ver esse registro, 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler o verso 11. 2 Reis 6:11, diz assim: este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O que a Bíblia diz? Olha, eles têm lá um profeta chamado Eliseu, que esse profeta diz para o povo de Israel tudo o que o Senhor pensa no seu sono. Deus preparou um profeta e esse povo era beneficiado, porque o profeta de Deus orientava o povo. Pergunto para você, será que nós também hoje não teríamos alguma vantagem de ter um profeta? O povo de Deus levaria alguma vantagem se tivesse um profeta? Sim ou não? Biblicamente leva vantagem. Faz sentido a necessidade de um profeta no tempo do fim? Faz sentido isso? Mas vamos ver, vamos deixar a palavra de Deus falar. Avança um pouquinho no Velho Testamento até o livro de Amós. Amós. E vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 3. Amós, capítulo 3, verso 7. E está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que está escrito aqui? Deus não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus profetas. Faz sentido ter um profeta no tempo do fim?
que receba revelações de Deus e as transmita ao povo de Deus? Faz sentido? Deus prometeu que não faria nada sem revelar aos seus profetas. Isso é uma promessa divina, está na Bíblia. Portanto, isso também tem que se cumprir no povo de Deus do tempo do fim. Tem que se cumprir. Jesus fez alguma advertência em relação a essa questão? Vamos ver. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, vamos ver que preocupação Jesus manifestou. Mateus 24, eu vou ler o verso 24 e veja o que estava na mente de Jesus Cristo. Ele disse assim: pois surgirão falsos cristos e falsos, o quê? Falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Qual era a preocupação de Jesus? Falsos profetas que ele disse que surgiriam, com um objetivo: enganar, se possível fosse, os escolhidos. Quem são os escolhidos? O povo de Deus. Faz assim com o dedo. Nós. Jesus profetizou que surgiriam falsos profetas para nos enganarem. Enganar o povo de Deus. Olha, alguém poderia me dizer por que não existe uma nota de R$9? Por que não existe? Pensa um pouquinho. Por que não existe uma nota de R$9? Porque não existe uma nota verdadeira de R$9. Quem que vai copiar, falsificar uma nota que não existe? Não tem a nota de R$9 original. Então ninguém vai criar uma falsa quando a verdadeira não existe. Pode existir um falso profeta, como Jesus disse, se não existisse o verdadeiro profeta? Pode existir o falso? Tem que existir o verdadeiro. Se Jesus disse que surgiriam falsos profetas para enganar o povo, é porque também existiriam os verdadeiros profetas. Mas Jesus chamou atenção que o objetivo do falso profeta é enganar. Qual seria o objetivo do profeta verdadeiro? Não permitir que isso aconteça. É importante que haja no povo de Deus o espírito de profecia, para evitar que a doutrina seja pervertida? Olha, algumas pessoas têm aqui alguma dificuldade de entender duas coisas completamente diferentes. A Bíblia, a palavra de Deus, este livro aqui, ela foi dada para todos os tempos, para todos os seres humanos. Nenhum ser humano está excluído dos princípios revelados neste livro. Esse livro é eterno, a palavra de Deus nunca vai passar. Ela vale para sempre. O espírito de profecia prometido em Apocalipse 19 é somente para o tempo do fim. Não se confunde com este livro. Este livro é eterno, ele sempre vai valer, sempre está em vigor. Está em vigor hoje? A Bíblia está em vigor no tempo do fim? É claro que sim. Mas o espírito de profecia foi prometido para este tempo. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Olha, imagine aqui, as ilustrações ajudam. Imagine que você vai fazer uma viagem de navio. E o dono do navio, no momento que você vai ingressar, ele te dá um manual de instruções para você poder fazer uma viagem mais confortável. Então você recebe ali o manual. E você vai até a sua cabine e começa a ler o manual de instruções. E lá você lê o seguinte: e que você tem que seguir todas as orientações, todos os sistemas de segurança. E lá diz que, na parte final da viagem, é uma parte mais complicada, porque costuma haver muita tempestade naquele trecho. E aí o manual diz assim, para as pessoas que estão viajando: fique tranquilo, porque naquela fase da viagem, o dono do navio promete que ele vai colocar um instrutor junto com as pessoas, para ajudá-las. Um instrutor vai ajudar a tripulação naquele momento de dificuldade. Aí imagine que você está viajando e chega naquela fase da viagem, das tempestades, do momento difícil, e lá aparece um instrutor. Mas aí começa a acontecer uma coisa curiosa. Algumas pessoas dentro do navio começam a dizer assim: não, nós não queremos um instrutor, nós temos um manual de instruções. Não precisamos de instrutor.
Temos um manual. Eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Quem está seguindo o manual de instruções? Os que aceitam ou rejeitam o instrutor? Quem está seguindo o manual? O manual diz que teria um instrutor. Aqueles que o estão rejeitando, estão seguindo o manual? E os que rejeitam o espírito de profecia no tempo do fim? Estão seguindo a Bíblia? Estão seguindo a palavra de Deus? Não é bom parar e pensar nisso? Se está registrado aqui, se está prometido aqui, por que essa dificuldade? Por que a dificuldade? Está tudo aqui. Não há dificuldade. Apenas mais uma profecia bíblica se cumprindo no seu tempo. Nenhuma dificuldade em relação a isso. Para quando foi prometido isso? Já vimos aqui. Quer ver aqui? Abre ali, livro de Atos, Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 2. Leia comigo, por favor, o verso 17. Olha como começa Atos 2, 17. Olha a primeira frase. O que diz aí? Nos últimos dias. Quando é isso? Hoje. Hoje. Nos últimos dias, o que vai acontecer? Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Deus prometeu ou não prometeu profecia no tempo do fim? Nos últimos dias. Prometeu ou não prometeu? Qual é a dificuldade em relação a isso? Qual é a celeuma? Qual é o problema? Deus prometeu. Nos últimos dias. Os últimos dias não são os dias de Eliseu, de Elias. Não são. Para cada tempo de dificuldade, para cada época de crise, Deus sempre trouxe um profeta para ajudar. Quer ver? Antes do dilúvio, quem Deus mandou? Noé. No tempo da apostasia geral, quem é que Deus enviou? Elias. Antes da vinda de Jesus, qual foi o profeta que Deus enviou? João Batista. E no tempo da volta de Jesus, Deus enviaria um profeta? Sim ou não? Acabamos de ler aqui, gente. Qual a dificuldade neste assunto? Por que as pessoas não têm dúvida em aceitar Elias, Noé, João Batista, e têm dúvida de entender que no tempo do fim Deus prometeu um profeta? Prometeu. Isso está prometido aqui. Está no manual de instruções. Nós deveríamos estar preparados para recebê-lo. Olha, abre lá em Efésios, capítulo 4. E eu quero mostrar para vocês, confirmando o que estamos dizendo até aqui, Efésios, capítulo 4. Mostrar para vocês a importância deste assunto. Efésios 4. Eu quero ler o verso 8. E diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o que aos homens? Dons. Deus deu dons aos homens. Olha o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para, o que diz a sua Bíblia? Profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores. Olha a finalidade disso no verso 14. Verso 14, olha a finalidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de quê? De doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Vocês percebem aqui que Paulo está confirmando o que Jesus já havia dito? Jesus disse, surgirão falsos profetas, se possível for, enganariam até os escolhidos. Aí vem Paulo e diz assim, que Deus deu dons aos homens, colocou alguns como pastores, outros como profetas, para evitar que nós aqui no tempo do fim, sejamos como meninos inconstantes. Por quê que a Bíblia nos chama de meninos inconstantes? Qual é o perigo? Sermos levados por todo vento de doutrina. Você está vendo no mundo hoje muito vento de doutrina? Liga a televisão de madrugada. Você vai ver quanta doutrina que não está aqui, que não tem base na Bíblia.
Doutrina dos homens, tradições, coisas inventadas, coisas sem nenhuma base bíblica. Deus tinha preocupação com isso. Jesus não falou que corria o risco de enganar o seu povo. Qual é a função do profeta hoje, no tempo do fim? É criar uma nova Bíblia? É isso que está escrito aqui? O profeta vai trazer alguma coisa diferente do que está aqui? Vai trazer alguma coisa que entre em contradição com a Bíblia? É isso que o profeta vem fazer? O que o profeta vem fazer, gente? Instruir o seu povo em relação à verdade que está aqui. A função é trazer o povo de Deus para este livro, para não sermos enganados por todo o vento de doutrina. Para isso vem o profeta e esclarece pontos que estão neste livro, nada de novo. Nada de novo. Ele traz para cá. Ele comanda o povo de Deus, ele ensina o povo de Deus, não com uma doutrina nova, simplesmente a vir a este livro. E eu repito, estamos aqui de janeiro até agora, mês de setembro, estudando a Bíblia. Jamais citamos aqui o nome de Ellen White. Só estudamos a Bíblia, exclusivamente. Porque os profetas nos trazem para este livro. Nos ajudam a compreender melhor e a ensinar este livro. Não há nenhuma doutrina nova sendo pregada aqui. Nada que não esteja aqui. Absolutamente nada. Tudo está aqui. Do jeito que Deus programou. Por que tanta dificuldade nesse assunto? Por que isso causa tanta celeuma com as pessoas? Alguns comentários a respeito da pessoa de Ellen White. Por que os adventistas cremos que Ellen White se enquadra nisso que Deus colocou aqui? Por que nós acreditamos que ela é essa profetisa prometida? Por quê? Vamos ver agora? Por que nós entendemos? Até agora eu quis mostrar a vocês que Deus prometeu um profeta. Isso está claro para vocês? Está claro. Mostramos a função dele. Não permitir que a doutrina de Deus seja pervertida, que o povo de Deus seja enganado. Jesus se preocupou com isso. Que os escolhidos fossem enganados pelos falsos profetas. Então tem que vir um profeta verdadeiro. Até agora mostramos isso. Agora vamos ver por que nós cremos que a Ellen White cumpre esta profecia. Por que cremos que ela manifesta este dom prometido? Vamos ver por quê. Alguns comentários a respeito de Ellen White. Primeiro, ela tinha 17 anos no ano de 1844, quando ela então começou a manifestar esse dom. Ela tinha 17 anos. Há algum tempo atrás, uma pessoa me fez uma crítica. E eu me senti enquadrado nela. Ela fez uma crítica não a mim, ela criticou essa questão de Ellen White. E eu me identifiquei, sabe por quê? Por uma razão. Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando comecei a ter estudos bíblicos, eu confesso a vocês que um dos temas que eu tive um pouco de dificuldade foi no assunto espírito de profecia. Porque eu fiquei me questionando, mas por que eu vou aceitar que Ellen White é uma profetisa? Não vou aceitar, a igreja aceita, mas eu não sou obrigado a aceitar. E um dia, uma pessoa me disse assim, Mauro, quantos livros você já leu de Ellen White? E eu me senti envergonhado, sabe por quê? Eu estava me comportando como um ignorante. O ignorante é aquele que critica algo que não conhece. E eu estava me comportando como um ignorante. Eu estava pré-julgando que eu não iria aceitá-la sem nunca ter lido um único livro de Ellen White. E aconteceu há pouco tempo atrás isso. Essa pessoa veio criticar. Eu não aceito que a igreja adventista aceite Ellen White como profetisa. E eu então me lembrei e fiz a pergunta. Perdão, quantos livros de Ellen White a senhora já leu? E ouvi a mesma resposta. Nenhum. É possível analisar sem ler, sem saber do que estamos falando? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ellen White não criou nenhuma doutrina. Nenhuma. As pessoas se enganam quando dizem os adventistas seguem Ellen White. Ela não criou nenhuma doutrina, é só ler os livros dela. Ela não faz outra coisa a não ser explicar tudo o que está na Bíblia. Nenhuma doutrina nova. Nada, absolutamente nada de novo. A não ser Bíblia e somente a Bíblia. As pessoas precisam ler e conhecer os livros de Ellen White.
para não saírem por aí dizendo besteira, fazendo críticas sem conhecer, como eu fiz. E confesso para vocês que isso foi uma atitude de ignorante que eu tive. Nós devemos conhecer, ler, saber do que estamos falando, para podermos dizer se Ellen White cumpre ou não o que está aqui nesse livro. Ellen White escreveu 69 livros. Ela não tinha nível cultural para fazer isto. Mas chama atenção em alguns dos livros de Ellen White, alguns assuntos que ela tratou, como câncer, colesterol, álcool, fumo, correntes elétricas no sistema nervoso. Por que isso chama atenção? Porque ela tratou isso nos seus livros muito antes da ciência falar desse assunto. Ela disse que havia correntes elétricas no sistema nervoso muito antes da ciência descobrir o eletroencefalograma. E como você explica isso? Ela disse que o fumo matava, que o cigarro dá câncer, no tempo que uma parte da medicina dizia que o fumo fazia bem à saúde. E ela dizia, não faz não, mata de câncer. Ela não é médica, não tem curso de medicina. Eu estou citando algumas profecias de Ellen White, apenas algumas. Mas o que importa dizer para vocês não é ficar no detalhe, é dizer, Ellen White não acertou 99% do que ela disse. Se ela tivesse acertado 99%, seria profeta de Deus? Não seria. Profeta de Deus tem que acertar 100%, senão não vem de Deus. No mundo é que as coisas são diferentes. Quando algum gaiato aí fora, desculpem o termo, mas é isso mesmo. Quando algum gaiato aí fora faz algumas previsões e acerta 10% do que falou de um ano para outro, não é de séculos não, para o outro. De um ano para outro, a televisão abre o maior espaço para ele, porque acertou 10% do que falou. Nós estamos falando de alguém que não errou uma profecia até hoje. Uma. Não errou. É só ler os livros dela. É só ver se ela teria condições, no século retrasado, de escrever e falar sobre as coisas que ela escreveu e falou. Ellen White escreveu muito sobre educação, sobre saúde, e professores, educadores e médicos, ao lerem os livros dela, dizem assim, quem é esta médica que escreveu sobre isso? Quem é essa educadora, essa professora? Há 2 séculos atrás. Teria ela condições de escrever isto? É preciso ler as obras de Ellen White para saber do que ela escreve, do que ela fala. Olha, agora eu quero mostrar para vocês alguma coisa bíblica. Por que cremos que Ellen White se enquadra? Vamos ver as características que a Bíblia dá para os fenômenos físicos que acontecem com um profeta. A Bíblia menciona fenômenos físicos. Vamos ver alguns. Vai lá no Velho Testamento, o livro de Daniel. Daniel vai mostrar para nós, capítulo 10. Preste bem atenção. Daniel, capítulo 10. Eu vou ler o verso 7. Olha um fenômeno físico aqui. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Qual é a primeira característica de um profeta? Somente ele vê a visão, os outros não veem. Os outros percebem que está acontecendo alguma coisa estranha, eles fugiram, ficaram apavorados, fugiram. Mas Daniel disse, somente eu tive a visão. Primeira característica de um profeta. No meio de um auditório como este, se um profeta tiver uma visão, só ele vê e as outras pessoas não veem, apenas percebem que algo está acontecendo de extraordinário. Primeira característica. Vamos ver outra. Você está em Daniel capítulo 10, verso 7. Vamos ver o verso 17. Do mesmo capítulo 10, verso 17. Olha outra característica aqui. Diz assim, como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim, e não ficou em mim o quê? Fôlego. Gente, esta é uma questão extremamente complicada, e aqui é que a ciência entra.
Porque o profeta verdadeiro, segundo Daniel, está em visão, recebendo a visão da parte de Deus. Enquanto ele está tendo a visão, diz a Bíblia que ele não respira. Eu pergunto, é possível? Ellen White chegou a ter visões que duraram 3 horas e meia, com um médico ao lado, tomando o pulso e medindo a respiração. Médicos, a ciência disse, ela não está respirando. É possível um ser humano normal ficar 3 horas e meia sem respirar? A Bíblia diz que essa é uma característica de um verdadeiro profeta. Daniel ficou sem respirar, em visão. A ciência testou Ellen White. Se fosse uma fraude, vocês acham que a ciência teria denunciado ou não? Hoje já não se saberia que era uma fraude? Por que ninguém disse que foi uma fraude, Ellen White? Por que a ciência não diz que foi uma fraude, 3 horas e meia sem respirar? Não foi uma visão, ela teve mais de 2.000 visões. Ela foi checada por médicos enquanto estava em visão. Como você explica isto? Fenômeno físico bíblico. Vamos ver mais um? Números capítulo 24. Vamos ver mais um fenômeno físico que a Bíblia coloca para o verdadeiro profeta, exatamente para evitar a fraude. Números capítulo 24. Eu vou ler o verso 16. E ele diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Vejam bem, ele tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase e tem os olhos abertos. Olhos abertos o tempo todo. Você pode tentar colocar alguma coisa diante da vista dessa pessoa, você pode colocar uma luz forte, colocar o que você quiser, e essa pessoa não pisca. Ela mantém os olhos abertos o tempo todo. Fizeram esses testes com Ellen White? Sim, fizeram. E a medicina não conseguia explicar. Não piscava. Sem respirar. Olhos abertos. Os fenômenos físicos que a Bíblia coloca se manifestaram nela. Comprovadamente. Comprovadamente. A ciência está de boca fechada. Não tem o que dizer. Isso foi comprovado. Os adventistas decidiram seguir cegamente os conselhos de Ellen White. Vamos ver qual foi o conselho bíblico que esta igreja adotou. 1 João, capítulo 4. Vamos ver qual foi o conselho bíblico. 1 João 4, eu vou ler o verso 1. Olha só o que diz aqui. Conselho de Deus. E a igreja seguiu. A Bíblia diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Olha a dica. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Não saia acreditando em qualquer pessoa que se disser profeta, que diz que tem visões, que tem revelações. Não saia acreditando. A Bíblia diz assim: prove, coloque em prova isto, teste para você saber se vem ou não de Deus. E a Bíblia deu já aqui a primeira característica, que tem que se cumprir. Todo espírito que vem de Deus tem que fazer o quê? Confessar que Jesus veio a este mundo em carne. Confessar a sua divindade e a sua humanidade. O ser divino humano. Quem não confessa isso, não veio de Deus. Pergunto. Quem já leu os livros de Ellen White sabe. Não há nada que Ellen White tenha falado mais do que sobre a divindade de Jesus. Ela não fez nada mais do que encaminhar pessoas aos pés de Jesus como Salvador. Tudo que ela escrevia tinha uma finalidade: conduzir pessoas a Jesus. Será que os profetas que você ouve aí no mundo fazem isso? Conduzem as pessoas a Jesus? Confessam que Ele é o Salvador, o único? Essa é a primeira. Vamos ver aqui mais rapidamente, bem rapidamente, alguns outros testes que a Bíblia nos recomenda fazer. Testes. Isaías capítulo 8, bem rapidinho. Testes bíblicos para se testar se um profeta vem de Deus. Isaías 8, preste bem atenção nisso aqui. Isaías 8,
verso 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Agora, preste atenção, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão a verdade. Profeta que vem de Deus tem que falar o quê? Segundo o quê? A lei e o testemunho. Profeta que vem de Deus, que é de Deus, manda guardar os mandamentos? Sim ou não? Ensina a guardar os mandamentos? Ensina a guardar o sábado? Profeta que não ensina a guardar o sábado é de Deus? Não é. O profeta de Deus tem que ensinar a guardar os mandamentos. A Bíblia diz, se ele não falar de acordo com a lei de Deus e com este livro, ele não está dizendo a verdade. Ellen White ensinou a guardar o sábado? Muito. Ensinou a guardar a lei de Deus? Muito. Quer ver outro teste? Gálatas capítulo 1. Vamos ver mais um teste pelo qual tem que passar aquele que se diz profeta, para que eu tenha certeza que ele é um profeta de Deus. Gálatas 1, verso 8. Diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Sabe quem escreveu isso aqui? Paulo. Paulo falou assim, ó, se eu ou algum companheiro meu aqui ensinar para vocês um evangelho diferente deste que está na palavra de Deus, seja amaldiçoado. Ainda que um anjo venha dizendo que está trazendo uma novidade, contrariando este livro, que seja amaldiçoado. Porque Deus não manda ninguém para contradizer este livro. Não há uma linha nos escritos de Ellen White, uma única linha, que entre em contradição com este livro. Uma única linha que entra em contradição. E olha que isso foi pesquisado e vasculhado de ponta cabeça. Uma única linha que entra em contradição com este livro. Evidentemente, vou aqui citar alguns versos que não temos tempo de ler. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 21, sabe o que você vai encontrar lá? A outra característica óbvia de um profeta de Deus, sabe qual é? Aquilo que ele profetiza tem que ser cumprir. Óbvio. Se alguém diz que é profeta de Deus, faz uma profecia e não se cumpre, ele não é de Deus. Pergunto, alguma profecia de Ellen White, até este momento, deixou de se cumprir? Não. Não. Todas as profecias dela, até este momento, da existência da terra, todas se cumpriram. Todas. Outra característica de um verdadeiro profeta está lá em Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos. Alguém que diz, olha, eu sou um profeta de Deus, e você olha para a vida desta pessoa, e ela está com a vida toda escangalhada, tem amante, bebe, fuma, é profeta de Deus? Não, porque a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Não se encontra uma vírgula que desabone a vida de Ellen White. Uma única vírgula. Que desabone a conduta desta mulher em toda a sua vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Quero encerrar. Existe alguma promessa de Deus em relação a este tema? Último verso de hoje, 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. Último verso. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, e eu vou ler a promessa para vocês. 2 Crônicas 20, 20. Diz assim: pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Prestem atenção. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas. E o que é que vai acontecer? E prosperareis.
A Bíblia diz assim: crede nos profetas de Deus e você vai prosperar. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa. Há uma bênção aqui. Quando lemos os escritos de Ellen White, além de podermos aprender sobre a palavra de Deus, de conhecê-la com maior profundidade, a Bíblia diz que eu vou prosperar como cristão. Isso é uma promessa de Deus. Olha, um telescópio, se você olhar por um telescópio, ele não consegue acrescentar nenhuma única estrela no céu. Você já viu um telescópio acrescentar uma estrela no céu? Ele acrescenta, mas ele pode mostrar o que a gente não consegue ver a olho nu. Não acrescenta uma estrela, mas me mostra o que eu não posso ver a olho nu. Assim funciona o profeta de Deus. Este é o caso de Ellen White. Não acrescentou uma só linha à palavra de Deus. Não acrescentou uma vírgula à Bíblia Sagrada. Mas ela me faz ver o que a olho nu eu não consigo ver. É simples. Alguma complicação? Percebem o que Deus fez? Nos ajuda a compreender a sua própria palavra e por isso nos envia o profeta no tempo certo. Eu quero encerrar do jeito que eu gosto. Um professor de teologia, no primeiro dia de aula da faculdade, ele vem entrar na sala, um rapaz com os cabelos longos, compridos, um jeito de hippie. E ele ficou olhando aquele rapaz, o jeito dele, e falou: esse rapaz é capaz de me dar trabalho ao longo do curso. E de fato, aconteceu. Ao longo do curso, esse rapaz cabeludo se revelou um ateísta de plantão. Aula de teologia. Várias vezes ele questionava o professor sobre a existência de Deus. Em várias oportunidades. Até que no último dia de aula, o professor se despedindo da turma, aquele rapaz passa pelo professor e com ironia ele diz assim: professor, o senhor acha mesmo que algum dia eu vou encontrar Deus? E o professor resolveu dar um tratamento de choque. Enquanto o rapaz se dirigia à porta, o professor respondeu bem alto: não, eu acho que você não vai encontrar Deus. O rapaz parou, voltou-se e disse assim: como? O professor disse: eu acho que você não vai encontrar Deus. E o aluno disse: mas me parece que o senhor passou aí o semestre inteiro ensinando exatamente o contrário. E o professor, quando percebeu que ele ia sair, o aluno, ele disse assim: você não vai encontrar Deus, mas certamente, um dia, Ele vai te encontrar. E o aluno saiu. Passados alguns anos, o professor teve uma notícia triste. Aquele aluno estava com câncer nos 2 pulmões em fase terminal. E ele, quando recebeu a notícia, ficou chocado e pensou em visitar o aluno. Mas qual não foi a sua surpresa quando, na semana seguinte, antes de começarem as aulas do semestre, ele recebe a visita daquele aluno lá na faculdade. O professor tomou um susto, magro, branco e totalmente sem cabelo, pela quimioterapia. O professor se assustou, demorou a reconhecê-lo, disse que iria visitá-lo, e o aluno contou o seu drama e disse: eu quero dizer uma coisa ao senhor. Eu nunca mais me esqueci que um dia eu lhe perguntei se eu iria encontrar Deus. E o senhor me respondeu que não. E o senhor me disse: eu me lembro bem, mas um dia ele vai encontrá-lo. Eu quero dizer ao senhor que no meu sofrimento, na minha angústia dessa doença, como eu procurei, como eu quis encontrar Deus, como eu achei que Ele poderia ser a solução para a minha doença. Mas chegou um momento que eu parei de procurar. E então Ele estava lá. E Ele me achou. E eu descobri que Deus não é a solução de todos os meus problemas, mas Ele é a minha salvação. Enquanto ele falava aquilo, o professor branco, já com lágrima nos olhos, não acreditava no que estava ouvindo. E o professor disse assim: como é ter 24 anos e saber que se está morrendo? O aluno disse: não é das piores coisas. O professor disse: como? Ele disse: bem, é melhor do que ter 60 anos e achar que dinheiro, bebida e mulheres são as coisas mais importantes da vida. E o professor disse: olha, eu estou tão assustado com o teu caso, eu quero te pedir um favor. Não adianta eu tentar contar para a minha turma que vai começar agora. Você me faria um favor, falar para eles e contar isto? E o aluno disse: olha, eu não sei se estou preparado para encarar a sua turma, professor, mas eu posso tentar. E o professor marcou a data.
mas algum tempo antes daquela data não foi possível cumprir o compromisso. Recebe um telefonema do aluno dizendo: professor, eu não vou poder cumprir aquele compromisso. Eu estou realmente no fim. Em prantos no telefone, começou a se despedir do professor e disse assim: eu não vou poder ir, mas o senhor me faz um grande favor. O senhor conta para eles, o senhor fala por mim para eles. E o professor disse: eu prometo que eu vou fazer isso. Sabem, um dia, Jesus, antes de sair dessa terra, ele olhou lá do Calvário para muitos de nós e disse: eu não vou poder ficar aqui mais muito tempo, mas vocês falam para eles, vocês contam para eles por mim. E ele prometeu enviar uma profetisa nesse tempo para nos ajudar a contar aos outros. E ele cumpriu a sua promessa. Eu espero que você compreenda a seriedade deste assunto, que você compreenda os planos de Deus e que você entenda que tudo que Deus faz é para o nosso bem e é por amor a nós. Que Deus te abençoe e que não reste mais no seu coração e na sua mente nenhuma dúvida sobre este assunto. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto Espírito de Profecia, entre em contato conosco através do e-mail que aparece na sua tela. Até a próxima!